Eu não estou dizendo que vou sair de um tribunal. Eu só quero saber. E isso só me apareceu agora, eu nem sabia da existência desse tribunal. Sabe? Eu só quero saber por que os Estados Unidos não é signatário? Por que a Índia não é signatário? Por que a China não é signatário? Por que a Rússia não é signatário? E por que o Brasil é signatário? Eu quero saber qual é a grandeza que fez o Brasil tomar essa decisão de ser signatário. Só isso que eu quero saber. Porque é muito... Eu nem sei se a França é signatária, não sei. Sabe? Me parece que os países do Conselho de Segurança da ONU não são signatários. Só os magrinhos. Aí o vídeo. Convido o Coronel Gerson Gomes primeiramente para o comentário hoje. O presidente Lula, ele tem sido frequente nessas falas aí no âmbito das viagens internacionais, e tudo leva a crer que ele passará mais tempo no exterior que no Brasil, porque faz parte da sua, do seu sonho, né, de voltar a ser reconhecido como um líder pelos outros países, e parece que ele nem tem tanta essa necessidade no âmbito interno. Mas, de todo jeito, ele comete mais uma gafe, e talvez eu possa dizer até que ele sabe que está mentindo, porque ele utilizou o próprio ordenamento internacional e fez referência até a este tribunal quando acusou o presidente Bolsonaro ostensivamente de cometer um genocídio durante a pandemia, fazendo referência à forma como houve a gestão da pandemia no Brasil, dizendo que o presidente Bolsonaro seria responsável por pelo menos 50% das mortes, etc., e fez referência a esse tribunal que ele diz desconhecer. Durante o seu primeiro governo, é interessante a gente observar que a própria equipe de governo ampliou e queria ampliar até mesmo o escopo do que está previsto o Brasil, e queria ampliar a participação desse tratado, estendendo o Brasil sendo utilizado para estender esse tratado para outros países. Então, quando ele coloca dessa forma, ele é um pouco cínico. Agora, muitas das vezes nós precisamos entender que o presidente Lula, ele fala coisas certas, mas no ambiente errado. O Brasil está lá no G20, o presidente Lula, será o próximo anfitrião da reunião do G20 no ano que vem, no Rio de Janeiro. O Brasil assume a presidência a partir de dezembro, mas veja como são as coisas no campo da diplomacia. Era quase impossível construir, né, uma declaração ao final dessa reunião do G20, que é um organismo eminentemente econômico. Ele tem muito mais peso na questão das relações econômicas, mas a Rússia disse que não assinaria. Seria quase impossível ter uma declaração conjunta com os Estados Unidos, Rússia e China nesse mesmo grupo. Aliás, não só o Vladimir Putin não foi, mas também o Xi Jinping não foi. E como conseguir essa construção, essa costura? E a Índia conseguiu, por incrível que pareça, mudando uma simples palavra. Na declaração final, todos assinaram porque se retirou a expressão guerra de invasão ou guerra de agressão da Rússia na Ucrânia e se trocou a palavra por guerra na Ucrânia. Aí todo mundo assinou, Estados Unidos assinou, não teve problema nenhum, a Rússia assinou, todo mundo assinou com uma série de generalidades e não se chegou a lugar nenhum no que diz respeito à guerra na Ucrânia. Mas vejam que a posição pragmática da Índia deveria ser seguida pelo Brasil, que deveria olhar para a Índia como um benchmarking, para saber como se portar nas relações internacionais. E, no entanto, o presidente Lula tem causado grandes problemas para o Ministério de Relações Exteriores. Será um período muito complicado para o Brasil esses próximos anos. Obrigado, Coronel Gerson Gomes. Ricardo Salles. Bom, primeiro eu acho que, como o Coronel colocou bem, o Lula fala coisas erradas no momento errado, né? Eu queria contar um pouquinho. Eu fui, em duas oportunidades, representar o Brasil no G20, obviamente na cadeira que me competia, que era a cadeira de ministro do Meio Ambiente. Uma das vezes, lá no Japão, em Kurosawa, eu fui como o ministro Almirante Bento, era um painel sobre meio ambiente, uma semana de discussões sobre meio ambiente e questões energéticas. Então,
naquela semana, cada semana foi uma pasta, e essas reuniões terminam com a reunião dos chefes de Estado, né? Então vão os ministros, cada um na sua semana, cada um na sua pasta, e depois vai o presidente da República. Naquela semana que nós tivemos lá, Bento e eu, ficou claro, e aí posso levar a mesma experiência, posso trazer aqui a mesma experiência da COP. A COP que eu fui chefia da delegação do Brasil na Espanha, no final de 2019, também da mesma forma, o mesmo raciocínio que eu vou trazer aqui. A China e a Índia, os dois, têm posições muito pragmáticas, muito pragmáticas. A Rússia, de certa forma, está muito voltada para a sua realidade interna, pelo menos nas negociações que nós participávamos e tudo. A Rússia nunca se posicionou sobre nada assim muito relevante, né? As questões deles são questões muito internas. E a África do Sul, para falar aqui dos BRICS especificamente, era um país que meio que fazia o que a Europa queria que fosse feito, né? A África do Sul faz o que a Europa quer que faça, até porque o grande colocador de recursos na África do Sul são os europeus. Bom, por que essa questão é importante? Porque nós temos muita identidade com muita coisa com os indianos. A começar, inclusive, por algo que tem muito a ver com o nosso agro, que é o etanol, né? A produção de cana-de-açúcar, Brasil e a Índia e os Estados Unidos, mas o Brasil e a Índia com relação à cana-de-açúcar, ao açúcar, ao etanol, né? Os indianos não têm uma planta de etanol como nós temos. Eles produzem açúcar a partir da cana-de-açúcar, mas etanol não. E, consequentemente, o etanol, nós teríamos com os indianos uma grande parceria para expandir toda a indústria de motores, carros flex, que tem tudo a ver com o interesse brasileiro. E também, por outro lado, todo esse papo de transição energética que os países europeus querem impor aos países em desenvolvimento, e nesse caso Brasil e Índia têm uma posição muito semelhante, nós temos que nos unir para botar um pé nesse troço. Quando o Lula começa a se opor às decisões, a dar declarações que só isolam o Brasil em relação a uma pauta concreta como a nossa, que é essa de transição energética, que é a de lutar pelos créditos de carbono, que é brigar muito, e nós temos condição de brigar, para a expansão do etanol de cana-de-açúcar no mundo. Os Estados Unidos quer expandir o de milho, e nós queremos expandir, obviamente não temos nada contra o de milho, até inclusive tem uma planta boa aí no Mato Grosso de etanol de milho, mas nós queremos expandir o etanol como um todo. Então, essa parceria com a Índia é muito importante. Esse exemplo que o coronel citou, do pragmatismo indiano, os chineses também têm, só que o chinês é muito mais difícil de confiar, né? Você ter parceria estratégica e diplomática com os chineses, e eu vi isso tanto no G20 quanto na COP, é muito complicado. O chinês só joga para ele, não pensa em ninguém, passa em cima que nem trator de todo mundo, não tem o menor pudor. Os indianos são mais parceiros. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.